Seja bem-vindo à nossa... Vamos lá de novo. Seja bem-vindo à nossa live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como criar conteúdo para se destacar. Então, assim, um ponto que eu quero muito trazer nessa live é que as lives dentro da nossa comunidade da Forno vão ser extremamente práticas, pelo menos do meu lado, vão ter lives com o meu sócio também, e aí ele vai determinar a metodologia dele. Mas as minhas lives eu gosto muito de fazer, como eu fiz um curso aqui para os nossos coordenadores dentro da Forno, que foi com um mapa mental. Então eu vou construindo essa live com vocês, construindo junto com esse curso aqui. Qualquer outra dúvida, joga na comunidade, a gente vai tirar ela e depois qualquer outra dúvida pode inclusive virar outra live aqui para vocês. Mas o primeiro ponto é como criar conteúdo para se destacar, é compreender qual é o canal do conteúdo que você vai colocar. Muito antes de você entender qual tipo de conteúdo que você vai colocar, é muito importante você entender qual o canal do conteúdo que você vai colocar. Por que é importante entender qual o canal desse conteúdo? Porque dentro dos canais de conteúdo, dependendo do estilo do conteúdo que tu vai colocar, ele não vai se encaixar com algum tipo de canal. Então, por exemplo, eu quero fazer estilo de vídeos longos e com câmera horizontal. Poxa, tu não vai conseguir aproveitar o TikTok ou o Instagram. Então, acaba que você vai ter que entender direitinho quais os canais que você vai estar espalhado. Mas antes disso, ou paralelo a isso, vamos colocar um pouco antes, você vai trazer o que você vai falar. Eu já presumo um pouco que você saiba o que vai falar, porque aqui a gente não está falando sobre criação de conteúdo, mas como criar um conteúdo que se destaque, mas eu vou trazer um pouquinho dessa retrospectiva. Então, quando você vai falar, você tem que identificar quem é o seu público. Isso vai fazer uma grande diferença para você. Você tem que identificar onde o seu público está. Isso já entra nessa parte aqui de canais, ou seja, o canal que tu coloca é onde teu público está. Um exemplo muito claro disso é, quando você quer trabalhar com público C e D, às vezes é interessante você olhar outros canais que não sejam só Instagram e Instagram e TikTok. Um exemplo desses canais, por exemplo, é agora eu me esqueci qual é o nome, mas ele é até laranjinho, Kawaii. O Kawaii é extremamente interessante você estar lá, é um bom canal para isso, e é um canal que às vezes tem um público de classe média baixa ali, que você consegue conversar com ele. Mas, obviamente, o mais interessante é você estar o máximo de canais possíveis, mas é sempre bom você filtrar quais são os canais interessantes que você está. Então, primeiro ponto é o que, para quem, qual é o seu público, onde o seu público está e o que você vai comunicar para esse público. Por que você define qual é o público antes de falar o que você vai comunicar? Porque não faz muito sentido tu definir com o teu público. Eu vou dar um exemplo agora um pouquinho mais literais para ficar um pouco mais fácil de entender. Não faz sentido o teu público ser chinês e tu querer conversar em português com esse público. Então tu precisa entender onde é que está teu público, como é que está teu público, para tu depois entender o que tu vai comunicar para esse público. Dentro desse público, é muito importante que você determine, primeiro, idade dele. Pode ou não ter o gênero. Às vezes, o gênero é masculino e feminino. Outras vezes não. Às vezes, não, quero comunicar um conteúdo de humor só para homens. Ou então, não, eu sou uma barbearia, eu me comunico com homens. Então, tudo bem. Ok, você vai comunicar o gênero. Você vai se comunicar com a classe social, é muito importante esse aqui, classe social. Um estilo de comunicação não casa com o outro, então você tem que ser muito real sobre essa classe social. E quando você fala de comunicação e classe social e o que você vai falar com esse público, você tem que entender que se depois você for desenvolver um produto, você tem que desenvolver um produto com os parâmetros financeiros daquela classe social. Vou trazer um exemplo muito clássico aqui da empresa. Toda vida que a pessoa chega para poder construir um produto novo, ela chega para construir um produto e ela quer falar que o produto é classe A. Nunca vi uma pessoa chegar e falar, não, meu produto é classe D mesmo, eu vou vender baratex, vou vender um produto para um povão, vai ser volume alto e alto faturamento. Porque as pessoas têm meio que um ego ali na classe A. E você tem que tomar cuidado, às vezes tem muito dinheiro na classe média, tem muito dinheiro na classe D, só que tem que ser um volume geralmente um pouco maior, porque o ticket é mais baixo. Aí a pessoa chega e fala, aí vamos dar um exemplo de roupa fitness. Já rolou roupa fitness, já rolou moda praia, já rolou de serviço, mas vamos pegar roupa fitness, que foi um exemplo que eu tô lembrando aqui agora. Aí eu cheguei pra ela e falei, tudo bem, quanto é que tu vai vender o teu conjunto? Era um short e um top. Aí ela chegou e falou, não, quero vender por 120. Eu falei, você não é classe A. Ela, meu Deus, um absurdo as pessoas pagarem mais do que 120 reais por um conjunto. Entenda, a classe A está pagando 300 a 400 reais por esse conjunto. Se você está vendendo por 120, não tem problema, mas você não é classe A.
Isso aí você não é. Não adianta você querer falar, mas isso aí você não é. Agora, o que a gente pode trabalhar aqui é trabalhar para iniciar na classe B, mas ir subindo o seu ticket. Ou então ficar ali mesmo e ter uma boa margem lucrativa. Não, é um absurdo. Eu sou classe A e me recuso a pagar mais do que R$ 120 no conjunto. Eu sou uma pessoa um pouco transparente com os meus clientes. Falei, infelizmente, se você se recusa a fazer isso, não entende porque é que pagam, você provavelmente não é classe A. Desculpa, mas eu tenho que lhe falar isso. Ela ficou com raiva de mim, mas no final das contas, depois a gente se entendeu e ela compreendeu que, de fato, eu estava correto. Então, idade, gênero, classe social, e aí você pode trazer um pouquinho dos interesses desse público. É muito interessante. O que é que você pode utilizar para os interesses desse público? O que eles fazem, os hobbies, locais que frequentam. Você pode trazer também quais são as dores, dúvidas e desejos desse público, que é os 3Ds do marketing, é um clássico aqui que você pode trabalhar. Então aqui você criou um público, você sabe onde esse público está, porque você já entendeu até, os locais que frequentam está na parte de interesse, e você já sabe o que vai comunicar para esse público. Agora você entendeu qual é o canal de conteúdo que você vai colocar. Então você determinou que o canal que você vai adicionar é Instagram e TikTok, que apesar de serem extremamente semelhantes, você consegue criar um estilo de conteúdo X, no outro você consegue criar um estilo de conteúdo X e Y. E isso é interessante de falar. Por quê? Porque no Instagram é onde você consegue criar um estilo de conteúdo low-fi, conteúdo menos produzido, com menos luz, mais microfonezinho aqui na mão, ou então aqui no vídeo, sem pensar muito em áudio, uma coisa mais brincalhona. Isso é o TikTok. Isso é o Instagram. Tu consegue criar esse conteúdo dentro do Instagram. Porém, esse conteúdo, que é o X, ele funciona no TikTok. Agora, o conteúdo extremamente produzido, bem elaborado, filmagem, muita edição, só performa bem no Instagram, já não performa bem no TikTok. Então é um ponto que tu tem que tomar cuidado, porque mesmo escolhendo 2 canais de conteúdo, eles vão performar diferente. E isso é a importância de tu escolher qual canal de conteúdo você vai colocar o seu conteúdo. Então depois que tu determinou, vamos supor, Instagram, TikTok e YouTube, agora nós vamos começar a compreender como é que a gente faz esse conteúdo se destacar. Primeiro ponto para tu poder fazer um conteúdo se destacar é entender que a atenção das pessoas nunca esteve tão baixa. E o que é que você tem que entender a partir disso? Você tem que entender que quando você está com 2 plataformas, o Instagram e o TikTok, plataformas de spam mais curto, que vídeos têm média de 45 segundos, tempo de assistir vídeos são 8 segundos, você tem que trazer alguma coisa rápida, que a pessoa se destaque rápido. Então, nessa parte de atenção no que esteve tão baixa, você tem que focar numa coisa muito primordial, que é o gancho. O gancho vai ter bom no YouTube? Vai ser bom no YouTube, mas o principal é no Instagram e no TikTok. O gancho, ele pode ser alguma estranheza dentro do vídeo. Como assim uma estranheza dentro do vídeo? Eu já cheguei a ver um vídeo que era um cara com o computador aberto, um bocado de vaca mesmo, gado atrás, e ele, eu já falei que a minha planilha não era pra vocês. Aí você não sabe se você tá falando com as vacas, você tá falando contigo, negócio meio estranho, mas funcionou, prendeu minha atenção. Então aquilo ali causa uma estranheza do, como você tá falando com essas vacas, essa planilha aqui? Esse senso de estranheza dentro dessa criação de conteúdo para se destacar, ela é importante, ela é boa, tá bom? Então é legal você fazer isso. Então você tem que trazer um senso de estranheza dentro do vídeo. Você pode trazer palavras que são gatilhos. Exemplos de palavras que são gatilhos, tem vários, vou trazer só alguns exemplos aqui para vocês. Pobre, rico, pode trazer sexo, tu pode trazer pobre, rico, sexo, tu pode trazer traição, você pode trazer, como eu posso falar? Pobre, rico, sexo, traição, você pode trazer dinheiro, você pode trazer algo como morte. Então assim, pô, Dante, sempre tem que ser essas palavras, não precisam ser sempre essas palavras. Ah, tem outras também, feio, bonito. Bonito também. Por que essas palavras, elas são interessantes? Porque, por exemplo, no bonito tu pode trazer uma variação como gostoso, gostosa, isso é importante também. Por quê? Por que essas palavras causam estranheza? Porque essas palavras, eu gosto muito de uma teoria da psicologia, que é a teoria da pirâmide de Maslow. Eu vou tentar pegar aqui para vocês. Quero que as lives sejam bem práticas, assim, eu gosto de cursos assim, sabe? Eu sempre achei interessante.
Na pirâmide de Maslow, o que é que a gente aprende dentro dela? Quero só a foto. Pronto, tá aqui. O que é que a gente aprende dentro da pirâmide de Maslow? A gente aprende que o ser humano ele tem diversas categorias que ele tem que ir passando. Ou seja, primeiro o ser humano tem que garantir que ele tenha a parte da fisiologia garantida. Então, vou só ler rapidinho a introdução aqui. A pirâmide de Maslow também chama teoria da hierarquia de necessidades humanas. Pronto, essas são as necessidades humanas. Então, a primeira necessidade humana é a de fisiologia. Fisiologia é comida, água, abrigo, descanso. Então, por exemplo, como a gente não está falando com pessoas que estão em situações de sobrevivência humana, nós estamos falando com pessoas que estão em situação de sobrevivência, segurança. Segurança em que sentido? Ganhar mais dinheiro, a pessoa está endividada, quer dar uma vida melhor para a família, ou aí você está no patamar de segurança. Isso aqui já são dores, dúvidas e desejos desse público. Ou ela pode estar no patamar social, ela já tem uma segurança bem estabelecida, mas ela quer saber como é que ela acha o amor da vida dela, ela quer saber como é que ela melhora uma amizade, como é que ela cria uma relação melhor com a família, como é que ela participa de uma comunidade, como é que ela fica gostosa, como é que ela fica bonita, como é que ele fica bonito, como é que ele fica mais cheiroso para poder atrair mais pessoas, porque precisa de um estímulo social. Depois a gente entra no patamar de estima, que é a pessoa querer reconhecimento, status e autoestima, ou seja, eu já garanti os 3 aqui de baixo e eu estou precisando, eu quero agora ser reconhecido por isso. Então isso aqui é outra dúvida e desejo. Depois vai para a realização pessoal, que é criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Geralmente, pouquíssimas pessoas estão nesse último aqui. As pessoas geralmente estão meio travadas nessa parte de segurança social, principalmente de segurança se o público for mais baixo também. Mas de social, se o público for mais alto, então público mais baixo, segurança, público um pouco mais alto, social e estima. E isso aqui é onde você cria essa parte de palavras de gatilho. Por quê? Porque tu pode entender qual é a palavra, o gatilho que eu consigo trazer para uma pessoa em específico, que esse gatilho vai fazer a pessoa prestar atenção. Olha lá na pirâmide de Maslow, vê qual é mais ou menos a situação que ela está e ali tu vai conseguir achar uma palavra. Então, vamos supor, a pessoa está na parte de estima. Então, a gente pode colocar, você quer ser reconhecido por todos como o melhor? Aí pode colocar o melhor, o mais foda, o primeiro, entendeu? O que mais ganha dinheiro. Aí você vai trazendo alguns estímulos. Então, assim, são palavras de gatilhos, mas além das palavras de gatilho, você também tem as frases, tá bom? Não são apenas as palavras, você consegue colocar frases também interessantes. Então, por exemplo, eu fiz um conteúdo que eu achei interessante, que foi de eu falar para a pessoa do tipo, você sabia que vendedor, quanto mais alto o padrão dele, mais bonito e magro ele tem que ser? Pô, foi um negócio chato, né, falar isso, mas aí já entra naquela coisa, poxa, a pessoa quer ser uma boa vendedora, quer vender o alto padrão, quer garantir o patamar de segurança por social, se preocupar apenas com a família, ela vai prestar atenção naquilo. Então são algumas palavras de gatilho que são interessantes. Além de estranheza dentro do vídeo, palavras de gatilhos, você pode ter alguns estímulos visuais. As pessoas frequentemente fazem as coisas sem saber por que elas fazem. Mas você já deve ter visto um conteúdo meu de alguma pessoa onde ela segura um microfone na mão. Quando alguém está segurando algo na mão, você tende a prestar mais atenção. Então você pode segurar algo. Você pode, vou dar um exemplo aqui mais prático, mexer em algo. Um exemplo de mexer em algo, Dante, você pode colocar um tabuleiro de xadrez, eu já vi o cara fazendo conteúdo assim, você pode colocar um tabuleiro de xadrez e mexer nas peças conforme você vai falando. Rapaz, uma coisa que eu aprendi foi, aí você já fica, eita, o cara tá jogando com ele mesmo. Isso causa, isso prende, isso te deixa dentro do conteúdo. Você pode mexer em algo. Você pode estar preparando algo. Às vezes tem gente que eu já fiz vídeo preparando um café. Interessante, vamos fazer um café aqui comigo. O cara vai servir um café, fazer, né? Você vai prestar atenção. Eu já fiz, por exemplo, fazendo algo. Fazendo algo tipo o quê? O mais clássico de todos. Get ready with me. Pronto. Get ready with me. Pra que mais clássico? A pessoa se maquiando e conversando contigo. Por que tu assiste até o final? Tu quer saber como é que ficou a maquiagem, quer saber do assunto também. Eu já fiz raspando a cabeça. Eu sou careca, fiz raspando a cabeça, deu muito certo pra mim. Estilo visual que eu comecei e foi um dos vídeos que mais viralizou no meu perfil. Hoje eu não utilizo tanto essa estratégia, porque eu já tô num ponto em que eu consegui tá ali na zona do algoritmo, aí eu tô tentando agora trazer um senso mais de autoridade. Então raspar a cabeça não é tão legal para mim assim ainda. De vez em quando eu ainda tô precisando fazer outros para poder dar esse estímulo novamente, mas eu tô querendo trazer os estímulos diferentes para dentro do meu conteúdo. Então assim, você pode trazer estímulos visuais, tudo isso para poder trabalhar um gancho.
Só um gancho, só um gancho. Quanto tempo dura um gancho? Um gancho dura em média 3 segundos. É o tempo que tu tem para prender a atenção da pessoa. Tu tá vendo como spam é curto dentro das redes sociais? É muito curto. Então tu tem que saber trabalhar isso. Porque se tu não souber trabalhar isso, provavelmente tu vai fazer alguma coisa ou teu conteúdo vai passar despercebido, mesmo que ele seja excelente. Então pronto. Então dessa parte aqui você pode ir pensando em mais coisas. Então agora você tem que trazer uma estranheza dentro do vídeo. Uma estranheza, como eu disse, pode ser o lance das vacas, pode ser você andando de trás para frente, pode ser dar um grito na frente de todo mundo. Você pode trazer palavras que são gatilhos dentro do vídeo. Então, e você pode combinar. Você pode trabalhar palavras que são gatilhos com estímulos visuais. O ideal é quanto mais combinações você colocar aqui, mais você vai chamar a atenção das pessoas. Tem gente que faz tom de voz. Acho que você já deve ter visto. Tem um cara que ele fala: quais são os ganchos que... Aí ele faz assim, volta da câmera e faz um estilo de voz diferente. Isso aí tudo prende a tua atenção. Tu acaba parando ali para poder assistir aquele vídeo. Então o gancho é um ponto de extrema importância dentro de criar um conteúdo. Para poder se destacar. Depois do gancho, tu tem que ter um bom desenvolvimento. Qual é o principal ponto de um bom desenvolvimento? Ele tem que ser lúdico, ele tem que ser... Como é que eu posso falar? Quero falar a palavra smooth em inglês, ó. Mas ele tem que ser lúdico, mas o principal ponto que ele tem que ser é fluido. Pronto, é fluido. O que é o fluido dentro disso? Fluido é você não ficar travando. Você é aquela pessoa que fala desse jeito. Não, você tem que falar gesticulando, você tem que falar sem interrupções, você não pode ficar tal coisa. Não, ninguém tem paciência para isso. Então ele tem que ser fluido, tem que ser lúdico, as palavras têm que sair direitinho na sua boca. Tudo que você fala tem que seguir um padrão que a pessoa consiga entender direitinho. E desse fluido e desse lúdico, o que você pode fazer é que ele tem que ser, como é que eu posso falar? Ter alguns estímulos de quebra. Então, sempre precisa ter esses estímulos de quebra? Não, mas se você não é tão bom assim, lúdico ou fluido, é interessante que tenha. O que é um estímulo de quebra? Pausa o vídeo, fala uma frase, pausa o vídeo, depois junta. Mesmo que dê aquela quebra que você acha feio no vídeo, que não é tão fluido, é melhor que você tenha ela, mais interessante que você tenha ela, e você consiga desenvolver o vídeo ali dentro dela, do que você fique... ele não pode ter essas respirações. Tu tem que cortar essas respirações, ele tem que ser muito fluido. Então, vou até colocar aqui a observação, que você tem que cortar as respirações. E ele tem que ser rápido. Tu não precisa de 10 segundos de vídeo para falar o que tu fala em 3. Então ele tem que ser direto ao ponto ali. Essa parte aí é o que tu tem que entender. Tu não pode ficar enrolando muito. Enrolando mais, tu pode enrolar aqui numa live dessa, onde eu paro para pensar, deixa eu pegar um exemplo. Por quê? Porque você está preparado para assistir algo mais longo. E aí volta na parte do canal que você escolheu. Por exemplo, vou fazer um vídeo para o YouTube. Um vídeo para o YouTube, que não é uma live, que você sabe que não é algo ao vivo, é interessante você fazer essas quebras ainda. Na live, como você está preparado para ser algo ao vivo, está preparado para poder falar alguma coisa errada, eu já tenho essa margem de respiro um pouco maior. Bom, então assim, você tem que ter um bom desenvolvimento e você tem que ter uma chamada para ação. Esse é o principal ponto para você começar a chamar a atenção das pessoas que estão com a atenção muito baixa. É assim que você consegue, mas não se preocupe, porque a média de views do teu vídeo, ou seja, média de tempo de visualização, não é views, tempo de visualização do teu vídeo. Opa, desculpa, é porque eu estou numa tela aqui diferente, eu estou tentando adaptar para vocês. Ela vai ser ainda, sei lá, 5 segundos, 12 segundos, mesmo que o vídeo tenha 1 minuto e meio. Então assim que eu acho que dá para entender. Então assim, não tem muito para onde tu correr. O vídeo mesmo tendo 1 minuto e meio, a tua média de visualização vai ser 12 segundos, mas tá tudo bem, a média de visualização de todo mundo é mais ou menos esse tempo. Tanto que as pessoas migram muito pro YouTube ou para lives, assim, como eu tô fazendo agora, como a gente na Forno tá fazendo agora. Eu sou muito fã de abrir essas caixinhas de estratégias que a gente tá usando também, pra a gente passar mais tempo em tela com vocês. Então assim, não vai assistir a live inteira.
Mas a minha média de live, que já também 20 minutos, provavelmente tu vai passar uns 8 minutos. Então, assim, de 15, 12 segundos já subiu estratosfericamente. Então, é uma vantagem para a gente poder tentar fazer esse conteúdo. Dessa parte onde você já entendeu que a atenção das pessoas está baixa, que você precisa fazer um gancho, um bom desenvolvimento, chamada para ação, ou seja, tu tem que terminar com alguma provocação. Ah, quero que a pessoa curta, beleza. Quero que a pessoa comente, beleza. Quero que a pessoa compartilhe, ok. Isso aqui é para tu poder montar uma estrutura de vídeo. Mas o que são as coisas que provocam o algoritmo? Ok, estou criando esse vídeo aqui, estou começando a fazer conteúdo, mas eu estou precisando provocar mais o algoritmo, Dante. O meu algoritmo não tá conseguindo sair. Primeiro ponto que provoca o algoritmo é volume. Tu precisa entender o que funciona. Não tem muito para onde correr. Eu não sei o que funciona. Tu provavelmente também não sabe o que funciona, então tu tem que ver o que funciona nos teus players do mercado. Tu pode tentar dar uma copiada neles e fluir assim. Então tu vai construindo isso. Tu tem que entender o que funciona no quesito. Então tu tem que produzir muito conteúdo para tu poder entender o que funciona. Então, mas eu já ouvi falar que postar todo dia não é interessante. Cara, eu posto 5 vezes por dia. 5 vezes. Hoje eu postei, hoje é sexta-feira, dia 9 de janeiro, e eu postei 3 vezes. Sexta-feira eu postei, detalhe, eu postei 3 vezes, eu acho que o meu primeiro post foi 2h30, foi 2h30 da tarde. Eu postei 2h30, 3h30, 4h30. Ontem eu postei 4 horas da tarde, eu postei 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Então o que tu tem que fazer é criar conteúdo. Para de querer ter o conteúdo, eu fiquei com a cara meio torta. Para. Ninguém tá nem aí pra isso. Ninguém se importa tanto assim contigo. Isso é uma coisa importante para tu poder usar o teu favor agora. Então tu tem que entender o que funciona para ti. Para o teu público, na realidade, né? Porque quem vai assistir o conteúdo é ele. Ok, e tu só vai entender isso com volume. Tu pode filtrar algumas coisas, tu pode entender direitinho. Eu vou até colocar isso aqui e vou colocar aqui o volume. Tem que entender o que o teu público funciona. Tu vai entender isso com volume, tu vai entender isso fazendo uma análise dos teus concorrentes. Tu vai entender isso fazendo uma análise. Opa, travou aqui. Uma análise dos grandes players. Às vezes os caras não são teu concorrente, mas são os grandes players do mercado que tu já consegue alguma coisa. Então, nessa parte aí tu já consegue provocar o algoritmo entendendo o que funciona. Agora nós vamos para alguns pontos que sempre funcionam dentro do algoritmo. Dante, sempre funciona? Sempre funciona. Óbvio que se tu postar uma vez perdida, talvez não funcione, porque ainda vai ter que ter um volume. Mas se tu postar assim, bem menos do que uma quantidade razoável, vai funcionar. Que é o hate. Ou a gente pode colocar o... eu vou colocar hate. Desculpa. Vou colocar polêmica. Porque, enfim, a polêmica funciona por conta do hate, então é mais fácil eu colocar o hate. O que é a polêmica e por que ela funciona tanto? O algoritmo ele não entende ele não entende que eu não gosto de ti. Ele só quer uma coisa, que eu passe mais tempo nas redes sociais. Então, como o algoritmo só quer que eu passe mais tempo nas redes sociais, ele entende que quando eu deixo um comentário gigantesco dentro da tua postagem, eu gostei do teu conteúdo. Contanto que eu não te denuncie, eu gostei do teu conteúdo. Quando tu faz esse tipo de comentário, que às vezes, vamos supor, tu fez um comentário em alguém que tu não gostava, que tu achou, meu Deus, eu tô destruindo ele. Tu nunca ajudou tanto aquele cara. Porque quando tu deixou um comentário gigante, discordando da ideia do que aquele cara falava, porque ele falou um conteúdo polêmico que tu achou absurdo, o algoritmo entendeu, meu Deus, esse cara gostou muito dessa publicação. Eu vou entregar mais disso pra ele. E eu vou melhorar o conteúdo desse cara, eu vou jogar lá pra cima, porque o conteúdo desse cara faz com que as pessoas fiquem mais tempo aqui. Porque a meta de engajamento que você mais passa tempo dentro das redes sociais é o comentário. Apesar de ser muito interessante o salvamento, o compartilhamento, o repost agora que foi novo, que criaram, curtida também, o que você mais passa tempo dentro de uma postagem é o comentário. Porque tu tá digitando, cara, e tu não digita tão rápido assim. Quando tu fala um comentário extenso, tu passa ali seus 15, 30 segundos digitando. É muito tempo dentro de uma postagem.
Às vezes tu passou 1 minuto e meio vendo vídeo, depois tu passou mais 30 segundos digitando, depois tu passou mais, ou então 45, ou então 1 minuto, porque tu estava pensando o que digitar. Ou seja, tu viu o vídeo 2 vezes, um vídeo extenso, comparado extenso para as redes sociais. Então é algo que impacta bastante. Então o hate, ele ajuda você a subir de nível. Então às vezes, quando tu vê aquela pessoa falando, pobre não deveria andar na rua. Cara, o cara não faz esse comentário porque ele é um imbecil. Pode até fazer, mas é muito difícil. Geralmente ele é extremamente inteligente. Ele tá pegando, quer que alguém comente, que história é essa? Era um rico que não deveria poder andar na rua, porque os super ricos não deveriam existir. E não. Olha o tamanho do comentário. A pessoa nunca fala um comentário pequeno, ela sempre fala um comentário gigante. Depois que ela faz esse comentário gigante, ela publica. Aí o cara faz o quê? Aquela publicação vai pra mais gente. Então a polêmica, ela funciona porque ela faz com que pessoas discordem de você ou discordem / concordem de você. Porque tem gente que concorda também, tá bom? De você nos comentários. E isso impulsiona organicamente tua postagem e teu conteúdo em geral. Além disso, as pessoas, quando elas discordam e concordam, elas discordam, elas discutem entre si. Mas elas discutem entre si aonde? Dentro da tua postagem. Tem coisa melhor? O cara agora não está fazendo um textão mais para ti, ele está fazendo um textão para o cara que deixou um textão dentro da tua postagem, eles estão discutindo ali dentro. Agora imagina que teu algoritmo e teu trabalho é ver onde as pessoas passam mais tempo dentro do Instagram. De repente tem uma postagem que vocês não param, 2 pessoas não param de discutir é dentro do teu Instagram. É óbvio que eu vou alavancar essa postagem. É óbvio. Então ele vai, pega e alavanca. Então essa provocação de algoritmo na polêmica, ela é muito útil. Outra provocação de algoritmo com polêmica, sexo. Tudo que remete a conteúdo sexual. Por quê? Porque é um estímulo orgânico, fisiológico das pessoas. Então, homens, quando estão sem camisa, fazendo um conteúdo que não precisava, ok? Às vezes o cara quer se chamar de influenciador, creator content, não sei o quê, eu sou um personal coach. Quando tu vê o cara só posta vídeo correndo sem camisa e é gostoso. E a mulher é a mesma coisa. Só malha, só come, só posta vídeo, só posta... Então, tudo bem. Tá bom, ela tá usando daquilo ali para poder se promover. As pessoas estão compartilhando, as pessoas estão curtindo, as pessoas estão passando mais tempo vendo, porque tem um estímulo ali sexual que prende a pessoa. Então, tô trazendo aqui a sinceridade para ti, sem filtros. Então, assim, entender o que funciona para o teu público é importante para poder provocar o algoritmo, porque depois que tu entende, tu consegue. Eu não tô falando que tu tem que entender com polêmica ou com sexo, tu pode entender com o teu formato de conteúdo, como eu entendi com a parte raspando a cabeça no caso, ou estilos de conteúdo diferentes. Depois, por exemplo, tem um conteúdo meu que foi mais visto do que o Raspão na Cabeça, e foi o post de Twitter. Porque eu levo muito pro Raspão na Cabeça porque foi o que me trouxe mais seguidor, porque realmente Reels me traz 3 vezes mais seguidor do que post estático. Mas eu tenho um post de Twitter que teve 1,5 milhões, eu acho, de compartilhamentos, de views. Então ele foi muito maior do que o Reels, que teve 400 mil. Só que o Reels de 400 mil me trouxe quase 6 mil seguidores, enquanto o post de Twitter me trouxe 1.000, mesmo sendo 1 milhão e o outro 400 mil. Então a proporção, eu já fiz até um comentário sobre isso, que você tem que aparecer nas frente das câmeras justamente para você poder compreender que o resultado maior, pelo menos do meu conteúdo, e eu acho que dos nossos clientes aqui que a gente analisa também, é quando você tem vídeo, principalmente com uma pessoa aparecendo. Então, assim, você pode provocar o algoritmo entendendo o que funciona para o teu público com polêmica, sexo e com memes. Um clássico, memes é um clássico. Todo mundo adora memes, todo mundo compartilha memes, é um conteúdo de humor, só que aqui você tem uma dificuldade de criar autoridade. Aqui também, tá bom? Não se confunda não, no sexo também tem dificuldade de criar autoridade. Então, e o último que tu pode é polêmica, sexo, memes, e tu pode também trazer um pouquinho da parte do luxo. Muitas pessoas gostam, mas é menos, tá bom? Esse é o que menos provoca o algoritmo. Então, assim, quando a gente fala de um conteúdo para se destacar, a gente fala de um conteúdo para ser viral. Muita gente acha que tem que focar muito no conteúdo. Ah, eu pensei que tu ia me dar uma aula de conteúdo. Não, cara, teu conteúdo já é bom, tu é expert no que tu fala. Tu sendo expert no que tu fala, tu tem que entender uma coisa. Tu tem que provocar o algoritmo que tu fala. E para tu provocar o algoritmo, tu tem que entender o que funciona para o teu público. Volume, análise dos teus concorrentes, análise das grandes empresas e falar
eu vou até deixar sem falar o óbvio. Por que falar o óbvio? Porque as pessoas não são... As pessoas, barra, público, seu público, não são tão inteligentes quanto você pensa. Então, para tu entender, as pessoas não são tão inteligentes quanto tu pensa. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um post que ele bombou, que foi a 4ª lei de Newton. Quanto menos o cliente pagar, mais estresse ele vai te dar. Foi o post de Twitter que deu 1,5 milhões. Cara, tem coisa mais óbvia. Eu fiz um post de marketing que foi... marketing não é falar mil vezes mil coisas diferentes, é falar 1000 vezes a mesma coisa. Isso é óbvio, para mim isso é óbvio, isso é a teoria do marketing básica. Mas tem gente que não sabe e várias pessoas já publicaram aquilo. Porque falaram o óbvio dá certo. Então às vezes tu tá complicando demais. E o que acontece? O que acontece quando você faz um conteúdo muito denso barra complicado, que você acha muito interessante, pode até ser muito interessante, as pessoas não querem. Agora eu vou dar um exemplo, vou sair da atmosfera de conteúdo. Eu criei agora para ti um vinho mágico, que é um vinho em que você bebe ele, você sente 200 notas, nanana, e vai ser maravilhoso, e algumas pessoas vão gostar, mas a maioria do público que bebe um vinho para comemorar um jantar, para fazer algo com os amigos, porque gosta de beber a bebida alcoólica mesmo. Ele não quer aquela complexidade da bebida. Apesar de um dia ele achar interessante provar, um dia, no geral, ele não quer. Ele quer um bom vinho, ele quer um bom sabor e ele quer um bom momento que o vinho proporciona. Seja sozinho lendo livro, seja com a sua esposa, o seu marido, seja com os amigos, seja na beira de uma piscina, um vinho gelado. Ele quer isso. Esse momento aqui da complexidade é um pequeno momento de quem gosta de vinho. Mas se tu for falar do vinho em geral, tu tem que falar da bebida, que é uma bebida quente, é uma bebida charmosa, é uma bebida de jantar. Então você tem que entender que não é que esse aqui esteja errado, mas é porque esse aqui é o que provavelmente mexe o público. E é o que tu tem que falar. As pessoas elas não querem consumir algo tão complexo. Porque elas não entendem. Então eu tenho um primo do interior que eu acho muito legal. Ele fala, macho, eu não gosto dessas coisas não. Porque eu não entendo. Ele fala, ele é sério, ele fala, eu não entendo. Eu entendo uma cerveja gelada aqui que eu gosto de beber, mas tu abre um vinho aí, ai, o tanino, ele não entende. Ele não entende. E ele tá errado. Ele quer o quê? Ele quer uma bebida na mesa para curtir com a gente, num churrasco. Tão simples. Fale o ovo. O ovo é muito importante. Então, assim, para tu criar um conteúdo que se destaca, muito mais do que o conteúdo em si, tu precisa, revisando, saber para o que você vai falar, o público, onde o seu público está e onde vai se comunicar. Por que é importante isso? Porque se tu quiser criar um conteúdo de hate, de polêmica dentro do YouTube, tu vai ter um estilo. Se tu quiser no Instagram é outro, no TikTok é outro. Ah, Dante, tu disse que o TikTok e o Instagram podem ser o mesmo estilo. Sim, o estilo do TikTok pode ir para o Instagram. O estilo do Instagram, se for mais elaborado, não pode ir para o TikTok. Você tem que ter estímulos, tem ganchos de 3 segundos, bom desenvolvimento, chamada para ação e tem que compreender o tempo médio de visualização e você tem que provocar o algoritmo, entender o que funciona com volume, análise dos concorrentes, grandes players e falar o óbvio, é sempre importante. Trazer parte de polêmica, sexo, memes e luxos, caso vocês queiram muito viralizar, aí você pode trazer isso aí, mas você tem que compreender que no final das contas é muito volume e compreensão de dados. Tem que compreender o que as pessoas gostaram, o que elas assistiram mais, o que elas compartilharam e testar. Eu fiz um vídeo raspando a cabeça e deu certo. Eu fiz o primeiro vídeo raspando a cabeça e deu 14 mil, o segundo deu 340 mil visualizações. Ou seja, primeiro eu validei, primeiro eu testei, depois eu validei, deu certo. Todos deram assim? Não, nem todos. Então foi um formato em que o tema também ajudou. Então eu trouxe outro tema. Eu trouxe um estilo de quadro. Então são algumas variáveis que você vai colocando e vai fazendo esses testes dentro delas. Então um conteúdo para ele poder se destacar, principalmente dentro das nossas redes sociais, é você provocar o algoritmo. Porque o conteúdo em si, você já está sendo bem. E tem que lembrar, em gancho, você nunca começa se apresentando. Vou até colocar aqui.
nunca começa se apresentando. Pô, mas por que, Dante? As pessoas não se importam com quem você é. Vou ser muito realista aqui nessas lives, tá bom? Não vou ficar passando mão na cabeça de ninguém, não. As pessoas não se importam quem tu é, as pessoas não te conhecem e não querem conhecer. Elas querem o teu conteúdo e o que tu pode entregar e agregar de valor para elas. Seja de estímulo visual, seja de estímulo sexual, seja de estímulo de conhecimento, seja tirando uma dor, uma dúvida, um desejo, seja ensinando alguma coisa. Então as pessoas não estão querendo saber, ai meu Deus, o Dante é o cara. Não, eu sei que você não está aqui comigo, não é porque eu sou o Dante, é porque você olhou para o meu conteúdo e falou, cara, esse cara tem alguma coisa a me oferecer e eu vou estar ali dentro. E é o que a gente espera aqui dentro. E no mais, essa foi a nossa live, deixe seus comentários aqui embaixo, vai ser muito interessante poder ir tirando ele aos poucos e até a gente gerar conteúdo para próximos vídeos, mas também comenta aqui qual é o outro estilo de vídeo ou alguma outra live que a gente pode criar aqui, tanto da minha parte como da do meu sócio, e eu aguardo vocês na próxima vez que a gente